de que a burrice é infinita. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Como a Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Dispensa a sessão por 5 minutos. Presidente, eu fico muito triste porque essa sessão é, sobretudo, uma demonstração de que a burrice é infinita. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Como a Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Fico muito triste porque essa sessão é, sobretudo, uma demonstração de que a burrice é infinita. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar de que a burrice é infinita. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Como a Eu quero tocar fogo? Não, eu... Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Dispensa a sessão por 5 minutos. Presidente, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido presidente da República. Como a Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do